A maior dor não foi a traição, mas a voz que a proferiu, a do meu próprio filho. Eu achei que a vida tinha me ensinado tudo, mas a pior lição veio quando eu menos esperava. O que aconteceu depois daquelas palavras que ele me disse, ninguém jamais acreditou. Eu prometo que a revelação que está por vir vai te chocar, porque a minha herança não era o que ele esperava, nem de longe. O chão sumiu sob meus pés. Era como se de repente, o homem que criei com todo o meu amor se tornasse um estranho. Uma das minhas mãos envelhecidas sentiu o peso do anel de noivado que sempre usei, mas a outra sentiu a ausência do respeito que ele deveria ter. Se a pessoa em quem você mais confia te traísse assim, na sua própria casa, o que você faria? Não saia até ouvir a última frase, porque se você perder essa lição, pode nunca mais ter uma chance de entender o verdadeiro valor de uma família. E quando tudo parecia perdido, eu peguei o meu testamento. Mudei uma única frase, e foi assim que a minha vingança mudou tudo para sempre. Meu nome é Aurora Costa Tenro 78 anos e sempre vivi na mesma vila de pescadores, no litoral do Nordeste. Fui costureira a vida inteira, dessas que ainda medem tecido com fita de pano e guardam botões em caixinhas de lata. Viúva há mais de 20 anos, segui cuidando da casa que construí com meu marido. Uma casinha simples, de paredes caiadas, cheias de retratos em preto e branco e móveis de madeira que ainda rangem quando alguém se senta. Era nesse espaço que eu me sentia segura, entre o cheiro do café coado e o barulho do mar lá no fundo, lembrando todos os dias que a vida pode ser dura, mas também bonita. Minha rotina era previsível e, de certo modo, confortável. Eu acordava cedo, passava o café, varria a varanda e já deixava a máquina de costura pronta para receber algum vizinho que precisasse de um ajuste ou uma barra. Nas horas mais calmas, me dedicava aos bordados para os meus netos. Pequenos detalhes coloridos que eu acreditava que um dia fariam parte da memória deles. Aos domingos, a casa ficava mais movimentada, porque meu filho Lucas vinha me visitar com a esposa, Valéria, e os 2 meninos. Sempre preparei a mesa como se fosse festa, porque ver minha família reunida ainda era o que me dava fôlego. Naquele domingo específico, o calor estava pesado, daqueles que grudam na pele e fazem até o vento parecer preguiçoso. Eu tinha colocado toalhas limpas na mesa e deixado o feijão no fogo, enquanto esperava os meninos chegarem correndo para me abraçar, mas em vez disso, vi Lucas entrar pela porta com o rosto tenso, as sobrancelhas franzidas, como se carregasse uma tempestade dentro de si. Valéria veio logo atrás, impecável como sempre, com os lábios pintados de vermelho e aquele olhar frio que nunca se misturou bem com a minha forma de ser. Senti no ar que não era uma visita comum. Lucas não me abraçou como de costume, apenas jogou as chaves na mesa e respirou fundo, como quem precisava explodir. Os meninos correram para o quintal, alheios ao que acontecia, e Valéria se acomodou na cadeira com a pressa de quem já esperava um espetáculo. Eu, ainda de avental, me sentei devagar, tentando decifrar o que estava prestes a acontecer. O coração já batia acelerado, não pelo calor, mas pelo silêncio estranho que tomou a sala. Foi Lucas quem quebrou o silêncio, dizendo que precisava conversar comigo seriamente. Explicou que estava com um projeto de negócio, algo que, segundo ele, poderia salvar a família de dificuldades. Falava rápido, misturando termos que eu não entendia bem. Mas a urgência em sua voz deixava claro que não se tratava apenas de um sonho, e sim de um pedido de ajuda. No fundo, eu já sabia o que viria. Dinheiro. Sempre foi sobre isso quando o tom da conversa mudava. Com calma, perguntei quanto ele precisava. A resposta foi uma quantia grande, muito maior do que eu poderia dispor, sem comprometer tudo o que tinha. Respirei fundo e disse a verdade. Não tinha como entregar aquele valor, mas poderia ajudar de outras formas, conversando, aconselhando, até costurando para juntar um pouco mais. Foi quando vi os olhos de Valéria brilharem. Não de emoção, mas de raiva. Ela se inclinou para a frente e disparou, com uma voz cortante. A senhora sempre foi mesquinha, guardando o pouco que tem como se fosse um tesouro, mas não se importa com o futuro dos próprios netos. Aquelas palavras queimaram mais do que qualquer sol de verão. Antes que eu pudesse responder, Lucas, o meu filho, o menino,
que carreguei nos braços e ensinei a andar. Endossou o ataque. Com um tom duro, olhou direto para mim e disse: "Você não merece nada do que tem, mãe. Tudo o que fez foi segurar meu futuro." As palavras ecoaram na minha cabeça como vidro quebrando. Senti como se o chão tivesse cedido, como se todos os sacrifícios que fiz tivessem sido reduzidos a pó em segundos. Fiquei imóvel, olhando para ele sem reconhecer o homem diante de mim. Não era apenas a fúria no rosto, era a frieza no olhar, como se eu fosse um obstáculo e não a mãe que o criou com tanto esforço. Naquele instante, um silêncio pesado caiu entre nós, mas dentro de mim, algo começou a se transformar. Doeu, sim, como nunca tinha doído antes, mas no meio dessa dor, uma decisão silenciosa começou a nascer. Eu não deixaria que aquelas palavras fossem o fim da minha história. E lembrei do testamento trancado na gaveta do meu quarto. Documento que até então era apenas precaução, mas que agora ganhava um novo sentido. Depois, frase que me atravessou como uma navalha. O tempo pareceu se arrastar. Eu ainda sentia o cheiro do feijão no fogo vindo da cozinha, mas era como se tudo tivesse ficado distante e irrelevante diante das palavras do meu filho. Meu coração batia acelerado e percebi minhas mãos trêmulas sobre o avental, como se tentassem segurar uma vida que escorria pelos dedos. Eu queria dizer algo, qualquer coisa que mostrasse que eu não era a mulher egoísta que eles pintavam, mas a voz simplesmente não saía. Silêncio na sala ficou tão espesso que até o ranger da cadeira de Valéria, quando ela se recostou, soou como um insulto. A casa que sempre foi meu refúgio, naquele momento, parecia ter se transformado em uma armadilha onde eu estava sendo julgada sem direito à defesa. Quando finalmente consegui respirar fundo, olhei para Lucas e tentei encontrar, em algum canto do rosto dele, o menino que já foi. Lembrei das vezes em que ele chegava correndo da escola, com os joelhos ralados e os olhos brilhando. E eu passava a pomada cantando baixinho para ele se acalmar. Lembrei das noites em que costurei até de madrugada para comprar seu primeiro violão, porque ele dizia que queria aprender música. Nada daquilo parecia ter peso algum agora, diante da frieza que vi nos olhos dele. Era como se todas as memórias que construímos tivessem sido apagadas de uma vez, substituídas por uma ambição cega e impiedosa. Valéria não perdeu tempo em alimentar aquele fogo. É claro que ela nunca vai ajudar. Lucas, sua mãe sempre pensou mais nela mesma do que em você. É por isso que a vida dela nunca saiu desse lugar. Eu ouvi aquilo e senti como se estivesse sendo esfaqueada com palavras. Nunca precisei de luxo, nem quis, mas ouvir minha casa, meu modo de vida, serem usados contra mim foi cruel. Eu sabia que ela nunca me teve em alta conta, mas presenciar o meu próprio filho concordando com aquela visão foi mais do que eu podia suportar. Ainda assim, não gritei, não levantei a voz. Permaneci em silêncio, observando, e dentro de mim algo se movia, como uma maré que recua antes de uma onda gigante. Levantei-me devagar, sem pressa, e disse apenas que precisava verificar o fogão para que o feijão não queimasse. Foi uma desculpa, claro. Na verdade, eu precisava respirar, precisava me afastar daquele olhar que me atravessava como se eu fosse um fardo. Entrei na cozinha e me apoiei na pia, deixando que as lágrimas viessem sem controle. Mas não eram lágrimas de desespero apenas. Era uma mistura de dor e de algo novo. Uma determinação que surgia ali, entre soluços. Lembrei da gaveta trancada no meu quarto, onde guardava o testamento escrito anos atrás, ainda em letras firmes, quando decidi que era importante deixar tudo organizado. Até aquele dia, eu via aquilo como um cuidado para evitar brigas futuras. Agora, aquele papel parecia um escudo. Enquanto eu enxugava o rosto com o pano de prato, ouvi as vozes baixas na sala. Eles estavam falando de mim como se eu já não estivesse presente, como se eu fosse apenas um obstáculo em uma conversa de negócios. Lucas dizia que talvez fosse hora de vender a casa, e meu sangue gelou. Aquela casa não era apenas paredes e telhado, era o último pedaço do meu marido. Era onde criei meu filho, onde costurei cada centímetro da nossa vida. A ideia de ver tudo reduzido a um número, a uma negociação, me revoltou como poucas coisas antes. E ali percebi.
Meu filho não queria apenas dinheiro, ele queria arrancar de mim a minha própria história. Voltei para a sala com o rosto já limpo, mas os olhos ainda marejados. Sentei-me novamente e, em vez de discutir, apenas fiquei observando. Vi como Lucas evitava me encarar, preferindo olhar para as próprias mãos. Vi como Valéria se erguia como quem já tivesse vencido uma batalha. E pela primeira vez, senti uma calma estranha. Eu já sabia o que precisava fazer. Não seria naquele momento, não seria em meio àquela briga, mas a decisão já estava tomada dentro de mim. A humilhação que sofri naquela sala não ficaria sem resposta. Naquele instante, os meninos voltaram correndo do quintal, trazendo a energia inocente que parecia não caber na gravidade daquele ambiente. Eles me abraçaram, pedindo bolo, e eu os acolhi como sempre fiz, com um sorriso que escondia toda a tempestade. Olhei para eles e pensei que talvez fossem eles a verdadeira razão de tudo, os verdadeiros herdeiros de algo que não se mede em dinheiro, mas em dignidade. O peso das palavras de Lucas ainda doía, mas ver meus netos me lembrava que a vida segue e que eu ainda tinha um papel importante a cumprir. O almoço foi servido em silêncio. Cada colherada de feijão parecia atravessar a garganta com dificuldade. Eu observava os rostos à mesa e percebia que algo havia se quebrado entre nós. Não era mais apenas desentendimento. Era uma fenda profunda difícil de fechar. Terminei minha refeição em silêncio, comendo devagar, enquanto já planejava o que faria quando eles fossem embora. Não era vingança o que eu sentia, mas justiça. Eu não permitiria que minha vida fosse reduzida a uma transação. O testamento que estava guardado em meu quarto se tornaria minha resposta. Um recado que ficaria para depois que eu me fosse, mas que ecoaria forte na memória de quem hoje ousava me chamar de mesquinha. Quando a sobremesa terminou e as crianças voltaram a brincar no quintal, senti que o peso da presença deles finalmente me dava algum respiro. Mas a tensão entre nós adultos continuava densa, como se o ar tivesse se tornado pesado demais para ser respirado. Valéria levantou-se primeiro, arrumando a bolsa no ombro e dizendo que tinham compromissos, enquanto olhava para Lucas, esperando que ele encerrasse a visita. Meu filho, sem me dirigir uma palavra sequer de afeto, apenas murmurou um obrigado pelo almoço e me lançou um olhar seco, cheio de ressentimento. A cena me feriu ainda mais porque eu sabia que aquilo não era uma discussão passageira. Algo profundo havia se rompido ali. Acompanhei-os até a porta, como sempre fazia, mas sem a habitual ternura. Os meninos me abraçaram correndo, dizendo que voltariam no próximo fim de semana, sem perceberem a gravidade do que estava acontecendo. Quando eles entraram no carro, fiquei parada à soleira da porta, observando a poeira da estrada levantar-se à medida que se afastavam. O barulho do motor se foi, mas dentro de mim, o eco daquelas palavras, "Você não merece nada do que tem", continuava martelando como uma sentença. Fechei a porta devagar e, pela primeira vez em muitos anos, senti a solidão da minha casa pesar como chumbo sobre meus ombros. Voltei à sala e olhei para a mesa, ainda cheia de pratos sujos e copos pela metade. Parecia que o ambiente guardava a memória da briga, impregnado com uma energia que não era mais de família, mas do tribunal. Me sentei novamente na cadeira onde ouvi aquelas palavras e deixei as lágrimas rolarem. Chorei não apenas pelo que foi dito, mas por tudo o que significava. A ingratidão, a cegueira, o desprezo. Por tudo que construí com tanto esforço. Eu me senti pequena, invisível, como se minha vida inteira tivesse sido reduzida a um obstáculo. Mas no meio da dor, uma chama de resistência começou a se acender. Decidi então que não iria esperar o tempo curar aquilo. O tempo, eu sabia, só iria aprofundar as feridas se eu não tomasse uma atitude. Levantei-me, lavei o rosto e subi até o quarto. Abri a gaveta trancada da cômoda, aquela que raramente mexia, e tirei a pasta de couro onde guardava os documentos importantes. Entre eles estava o meu testamento, escrito anos atrás no cartório da cidade vizinha, em letras ainda firmes e claras. Passei os dedos pelo papel, sentindo cada palavra como se tivesse sido escrita exatamente para aquele dia. Era como se eu tivesse previsto, sem saber, que essa dor viria um dia e que eu precisaria estar preparada. Sentei-me na beira da cama,
com o documento nas mãos, e reli cada linha. Meu testamento não era grandioso, menos a casa, algumas economias, uns terrenos pequenos herdados dos meus pais. Mas o que estava escrito ali não era sobre riqueza, era sobre justiça, sobre deixar claro quem realmente valorizava a minha história. Já naquela época, eu havia tomado a decisão de dividir a herança de uma forma diferente, deixando a maior parte para os meus netos e destinando apenas uma pequena fração para Lucas. Eu sabia que isso poderia um dia ser motivo de conflito, mas naquele momento, a certeza dentro de mim era absoluta. Eu havia acertado, andar. Assim, naquele domingo, percebi que precisava revisar alguns detalhes. Não queria apenas deixar uma herança material, mas também um recado. Algo que ficasse marcado como um ensinamento. Passei o resto da tarde escrevendo uma carta, de próprio punho, explicando minhas escolhas. Não usei palavras de rancor, nem de vingança. Escrevi com a mesma firmeza com que costurei a vida inteira, linha por linha, ponto por ponto. Nela, contei que tudo o que fiz foi pensando no bem da família, que sacrifícios não foram poucos, e que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas no respeito. Enquanto escrevia, senti uma paz estranha. Era como se finalmente eu tivesse retomado o controle da minha própria história. Lá fora, o sol se punha devagar, tingindo o céu de laranja e rosa, e o barulho do mar chegava suave pela janela entreaberta. Pensei em meu marido, no quanto ele teria sofrido se tivesse presenciado aquela cena. E prometi a mim mesma que não deixaria que a memória dele fosse manchada pela... O testamento, agora, não era apenas um papel legal. Era a minha voz. Era a forma de garantir que minha vida não fosse apagada pelo egoísmo. Guardei a carta junto ao testamento e fechei novamente a pasta, trancando a gaveta com firmeza. Ao me deitar naquela noite, o peso ainda estava em meu peito, mas, diferente, já não era apenas dor. Era também decisão. Eu não sabia como seria o próximo domingo, nem se Lucas voltaria a me procurar. Mas sabia que, acontecesse o que acontecesse, eu já tinha tomado a atitude necessária. Minha história não seria silenciada, e meu legado não seria moldado pela ingratidão. Pela primeira vez naquele dia, consegui fechar os olhos e dormir em paz. Na manhã seguinte, acordei mais cedo do que de costume. O sol ainda nem tinha despontado por completo, mas eu já estava sentada na varanda, ouvindo o som dos primeiros barcos que voltavam da pesca. O cheiro do mar, que sempre me trouxe conforto. Naquela hora, parecia me lembrar que a vida é feita de ciclos, de idas e voltas, de marés que levam e trazem. Preparei meu café, sentei-me em silêncio e fiquei olhando para a estrada vazia, tentando imaginar como seria o próximo encontro com meu filho. Dentro de mim, havia uma ferida aberta, mas também uma certeza. Eu não poderia mais ser a mesma Aurora de antes, aquela que aceitava calada as palavras duras e deixava que os outros decidissem por ela. Enquanto tomava o café, pensei em como cada canto da minha casa guardava memórias. A cadeira de balanço, onde meu marido lia jornal, a estante com as fotografias amareladas dos meus pais, a parede cheia de quadros com os bordados que fiz ao longo dos anos. Tudo ali era parte de mim, e a simples ideia de alguém falar em vender, a casa me dava calafrios. Não era só tijolo e cimento. Era o lar que abrigou minhas alegrias e tristezas. Era o lugar onde costurei roupas para vizinhos, onde ensinei Lucas a andar, onde chorei escondida tantas vezes. Eu sabia que não poderia permitir que isso fosse tratado como moeda de troca. Decidi, então, ir até a cidade vizinha naquele mesmo dia. Coloquei um vestido simples, amarrei o coque com firmeza e peguei o ônibus que passava na estrada de terra. O trajeto era longo, mas eu já conhecia cada curva, cada pedaço de areia que se acumulava nas margens. No caminho, observei as outras pessoas. Vendedores de peixe, donas de casa carregando sacolas, trabalhadores indo para o porto. Cada um com sua luta, cada um com sua dignidade. E eu ali, uma senhora de 78 anos, com um documento dentro da bolsa e uma decisão que mudaria o destino da minha família. Cheguei ao cartório ainda pela manhã, e o calor já se fazia sentir. As paredes grossas e o ventilador barulhento mal disfarçavam a sensação abafada. Cumprimentei o tabelião, um senhor que já me conhecia de longa data, e pedi para revisar o meu testamento.
Ele me olhou com certa surpresa, talvez pensando que, àquela altura da vida, eu não teria mais razões para mexer em algo assim. Mas eu tinha, e muitas. Sentei-me diante dele. Entreguei o documento e expliquei com calma que precisava acrescentar uma carta explicativa, anexando-a de forma oficial, para que não restassem dúvidas sobre minhas intenções. Enquanto ele lia o que eu havia escrito na noite anterior, fiquei observando os detalhes da sala, o som das páginas sendo viradas, a poeira dançando nos feixes de luz que entravam pela janela, o cheiro de papel antigo. Era como se tudo estivesse me lembrando que o que eu fazia ali não era apenas burocracia, era um ato de coragem. Ao terminar, ele me olhou com respeito e disse: Dona Aurora, suas palavras são firmes. Isso vai deixar claro o que a senhora deseja. Senti um alívio tomar conta do meu peito, como se tivesse tirado uma pedra enorme das costas. Na volta para casa, o ônibus estava mais cheio. Um menino pequeno cochilava no colo da mãe, e eu fiquei pensando em como a vida é frágil e, ao mesmo tempo, resiliente. Lembrei dos meus netos e do abraço caloroso deles no dia anterior. Era por eles que eu fazia tudo aquilo. Se um dia eles crescessem sem entender, que ao menos as minhas palavras no testamento pudessem lhes mostrar quem eu fui e o que eu acreditava. Sorri sozinha, olhando pela janela, enquanto a estrada de terra se estendia até desaparecer no horizonte. Chegando em casa, senti um cansaço misturado com leveza. Coloquei a bolsa sobre a mesa, tirei os sapatos e caminhei pela sala como se estivesse revendo cada detalhe pela primeira vez. Passei a mão pelo braço da cadeira onde Lucas havia se sentado e uma pontada de dor voltou, mas já não era a mesma de ontem. Era uma dor que se transformava em força. Preparei um prato simples de arroz e peixe. Almocei sozinha e depois voltei à costura. O barulho da máquina me trouxe de volta à minha rotina, como se cada ponto dado fosse uma forma de costurar também as rachaduras do meu coração. À tarde, enquanto bordava uma toalha com flores azuis, ouvi batidas na porta. Meu coração disparou na hora imaginando que pudesse ser Lucas voltando para discutir. Mas, para meu alívio, era apenas a vizinha, Dona Helena, trazendo um pedaço de bolo de milho recém-assado. Sentamos na varanda, tomamos café juntas, e ela, sem saber de nada, começou a falar da vida, das colheitas, dos filhos. Eu a ouvi com atenção, mas ao mesmo tempo percebi como aquele momento simples tinha um valor imenso. Era disso que eu queria me cercar. De pessoas que partilhavam, que somavam, que traziam leveza, não de quem me diminuía. Os dias seguintes foram de silêncio. Lucas não ligou, Valéria não apareceu com mensagens, e nem mesmo os meninos vieram correndo pelo portão como costumavam fazer. A ausência deles doía, claro, mas ao mesmo tempo me ofereceu um espaço para refletir. Passei mais tempo na varanda, ouvindo o mar e costurando roupas simples para os vizinhos, como sempre fiz. Percebi que aquela solidão tinha dois lados, o da saudade, mas também o da liberdade. Era estranho admitir, mas depois daquela tarde de humilhação, eu já não sentia tanta necessidade de ter minha casa cheia todos os domingos. O vazio, naquele momento, parecia mais honesto do que a presença carregada de ressentimento. Ainda assim, não deixava de pensar no que teria acontecido com meu filho. Será que o tal negócio era mesmo real, ou apenas uma desculpa para arrancar de mim o que restava? Eu conhecia bem Lucas, talvez até melhor do que ele gostaria. Ele sempre teve sonhos grandes, mas pouca paciência para esperar o tempo certo. Quando criança, queria subir no barco do pai antes mesmo de saber nadar. Quando jovem, queria ganhar dinheiro rápido, sem entender que as coisas levam anos para florescer. E agora, adulto, parecia repetir os mesmos passos, sempre com pressa, sempre acreditando que alguém deveria abrir mão para que ele conseguisse. As noites eram as mais difíceis. Eu me deitava na cama e o silêncio da casa se transformava em lembranças. As palavras dele voltavam como uma maré, me atingindo de novo e de novo. Você não merece nada do que tem. Era impossível não reviver aquele momento. E cada vez que lembrava, parecia que o coração doía em outro ponto. Mas também foi nessas noites que comecei a fortalecer a decisão dentro de mim. Se eu havia passado a vida inteira costurando linhas que se rompiam,
eu também podia costurar o rumo da minha própria história. E esse rumo, agora, não permitiria que meu legado fosse diluído pela ambição de quem não soube valorizar. Na sexta-feira daquela mesma semana, fui até a feira da cidade comprar frutas e legumes. O movimento, o barulho das vozes chamando fregueses, o cheiro de peixe fresco misturado com o de temperos, tudo aquilo me trouxe um certo alívio. Gente simples, cada um cuidando da própria vida, trocando moedas, risadas e reclamações do calor. Ali, ninguém me julgava, ninguém me diminuía. Eu era apenas a Dona Aurora da costura, a mesma de sempre. Carregando minhas sacolas cheias, percebi que ainda havia muito valor nas pequenas coisas, nas rotinas que me lembravam quem eu era de verdade. No caminho de volta, encontrei seu Joaquim, um pescador antigo, que conhecia meu marido desde menino. Ele me cumprimentou com um sorriso desdentado e perguntou dos netos. Hesitei por um instante, mas respondi que estavam bem. Não quis expor a dor que eu carregava. Ele comentou sobre como a vida anda dura, mas que no fim das contas, o que fica é a lembrança do que a gente faz pelas pessoas. Essa frase ficou ecoando em mim durante todo o trajeto de volta. Talvez fosse um lembrete de que o amor que dei ao longo da vida jamais poderia ser apagado, mesmo que não fosse reconhecido naquele momento. No sábado à noite, enquanto organizava a casa, ouvi passos na estrada. Por um instante pensei que fosse Lucas, mas era apenas um grupo de jovens rindo alto a caminho da praia. Suspirei aliviada, mas o coração ainda acelerava só de pensar em um reencontro. Não sabia como seria quando ele voltasse. Será que viria com raiva, cobrando mais dinheiro? Ou arrependido, pedindo desculpas? No fundo, eu temia mais a indiferença do que a raiva, porque a raiva ainda carrega emoção. Mas a indiferença é como um buraco sem fundo. No domingo, acordei antes do sol e já comecei a preparar a casa, como se esperasse visita. Coloquei toalha limpa na mesa, fiz café fresco e deixei o feijão no fogo. Não sabia se eles viriam, mas o hábito de anos era difícil de abandonar. O relógio foi avançando e a cada hora que passava, a esperança diminuía. E eu percebi que eles não viriam. Sentei-me sozinha à mesa, servi meu prato e comi em silêncio. O gosto da comida estava o mesmo, mas a ausência ao redor era ensurdecedora. Foi nesse momento que me dei conta. Eu precisava, de vez, aprender a viver para mim. Depois do almoço, decidi ir até a igreja da vila. Sentei-me no último banco, ouvindo os cânticos suaves que ecoavam pelo espaço. Não fui buscar consolo divino, mas um pouco de paz dentro de mim. Olhei para as imagens, para as velas acesas e pensei em quantas mães já haviam chorado pelos filhos sem nunca receberem reconhecimento. Saí de lá mais leve, como se tivesse deixado parte da dor no altar. Caminhei de volta para casa com passos lentos, e a brisa do mar me acompanhou. Eu sabia que a vida ainda me traria novos enfrentamentos, mas também sabia que eu já tinha dentro de mim a força para resistir. A semana seguinte começou como todas as outras, com o som das gaivotas sobrevoando o mar e o cheiro do café fresco preenchendo a cozinha. Mas havia algo diferente no ar. Uma sensação de que algo estava prestes a acontecer. Passei a manhã costurando uma saia para a Dona Helena, tentando me distrair, mas a agulha parecia escapar da minha mão mais do que de costume. Era como se minha intuição soubesse que aquele domingo não terminaria em silêncio como o anterior. E eu estava certa. Por volta do fim da tarde, ouvi o barulho de um carro parando em frente à minha casa. Meu coração disparou. As mãos ficaram frias, e por um momento pensei em não abrir a porta. Quando me aproximei da janela, vi Lucas saindo do carro sozinho. Ele não trouxe Valéria, nem os meninos, e isso já me pareceu um sinal. O jeito como ele caminhava, com os ombros caídos e a cabeça baixa, não era o mesmo homem arrogante da semana anterior. Mas ainda assim, dentro de mim, a ferida aberta não permitia que eu relaxasse. Respirei fundo, enzuguei as mãos no avental e abri a porta com calma. Ele entrou sem pedir licença, como quem conhece cada canto, mas ao mesmo tempo parecia desconfortável, como se fosse um visitante em território desconhecido. Sentamo-nos na sala, frente a frente. O silêncio foi longo, constrangedor,
até que ele murmurou um desculpa quase inaudível. Não era suficiente, não para o peso do que tinha sido dito. Mas pelo menos era um começo. Eu permaneci em silêncio, esperando que ele continuasse. Ele então passou as mãos pelo rosto, suspirou fundo e disse que estava desesperado. Contou que o tal negócio não tinha dado certo, que havia perdido dinheiro e que estava cheio de dívidas. Falava repido, atropelando palavras como quem carrega um fardo enorme e tenta se livrar dele despeando-o sobre alguém. Eu ouvi tudo em silêncio, sem interromper. Cada frase dele parecia confirmar o que eu já suspeitava. Não havia projeto grandioso nenhum, apenas mais um atalho mal planejado, fruto da impaciência que o acompanhou a vida toda. Ele disse que precisava de ajuda, que só eu poderia salvá-lo. Quando terminou, ficou me olhando com olhos marejados, como se esperasse que eu abrisse uma gaveta e tirasse uma solução pronta. E naquele instante, percebi que a minha resposta definiria não apenas aquele momento, mas o futuro de todos nós. Respirei fundo e disse com calma: Lucas, eu não sou banco, nem cofre, sou sua mãe. O que eu tinha para dar, eu já dei na vida inteira. Dei meu tempo, minha juventude, minhas noites sem dormir. Dei tudo o que podia. Mas eu não posso, e nem quero, sustentar seus erros para sempre. Vai ou dele se contrair de dor, como se aquelas palavras fossem mais duras do que as dele tinham sido comigo. Mas era preciso. Eu não podia mais fingir que o problema não existia. Ele tentou insistir. Disse que estava prestes a perder a casa onde morava, que Valéria já não aguentava mais, que os meninos precisavam de estabilidade. Eu o ouvi, mas no fundo já tinha minha decisão. Levantei-me, fui até a cômoda e trouxe a pasta de couro. Coloquei-a sobre a mesa, sem abrir, e disse: aqui dentro está a resposta para tudo. Talvez não a que você espera, mas a que vai valer quando eu já não estiver aqui. Ele ficou olhando para a pasta como se fosse um enigma. Quis abrir na hora, mas eu coloquei a mão sobre a dele e disse que não era o momento. Expliquei que aquele documento não era apenas um testamento, era também uma lição. Contei que já tinha revisado tudo e anexado uma carta, para que ninguém interpretasse de forma errada. Disse que os netos seriam os maiores beneficiados, porque eles ainda tinham o futuro pela frente, e que ele, como filho, receberia apenas o suficiente para não dizer que foi esquecido. Não é castigo, Lucas. Falei com firmeza. É consequência. Quem não sabe cuidar do que tem, nunca vai aprender se continuar recebendo tudo de bandeja. Ele abaixou os olhos e, pela primeira vez, em muito tempo, vi nele não raiva, mas vergonha. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas diferente do da semana anterior. Não era mais um silêncio de ruptura, mas de reflexão. Lucas permaneceu sentado por alguns minutos, olhando para as próprias mãos, sem coragem de me encarar. Eu, por minha vez, senti que tinha feito o que precisava, não com gritos, não com ódio, mas com a firmeza de quem sabe o valor da própria vida. Quando ele finalmente se levantou para ir embora, me deu um beijo rápido na testa, como fazia quando era menino. Foi um gesto pequeno, mas que carregava um peso imenso. E eu soube, ali, que minha decisão estava no caminho certo. Quando a porta se fechou atrás de Lucas naquela noite, fiquei parada por alguns instantes na sala, ouvindo apenas o ranger do portão e o som distante do carro se afastando. A casa parecia respirar em silêncio, como se também tivesse participado daquela conversa e agora precisasse se recompor. Caminhei até a janela e olhei para a estrada escura, pensando no peso das palavras que trocamos. Parte de mim sentia tristeza por ter que ser tão dura, mas outra parte, a mais firme, sabia que eu havia feito o que precisava. Não era apenas por mim, era por ele também. Às vezes, amar um filho significa colocar limites, mesmo que isso doa mais na mãe do que nele. Naquela noite, custei a pegar no sono. Deitei-me na cama e fiquei olhando o teto, lembrando de quando Lucas era pequeno e tinha medo do escuro. Eu sentava ao lado dele e cantava baixinho, até que adormecesse tranquilo. Agora, era ele quem parecia perdido na escuridão, mas eu não podia mais segurar sua mão como antes. Ele precisava aprender a enfrentar sozinho os próprios fantasmas. Esse pensamento me trouxe lágrimas silenciosas, mas também um certo alívio.
Eu havia feito minha parte, e agora cabia a ele decidir o que faria com isso. No dia seguinte, retomei minha rotina como sempre. Preparei o café, varri a varanda e sentei-me para costurar. Mas percebi que havia algo diferente em mim. Era como se uma parte do peso que carregava tivesse se dissolvido. A conversa com Lucas, embora dolorosa, me trouxe a sensação de que eu tinha recuperado o controle da minha própria história. Já não me via como vítima da ingratidão, mas como alguém que tinha escolhido reagir. Era estranho, quase contraditório, sentir paz no meio da tempestade, mas foi exatamente isso que senti naquela manhã ensolarada. Durante a semana, os vizinhos vinham como de costume buscar encomendas ou apenas prosear. Eu sorria, oferecia café, e ninguém imaginava a guerra silenciosa que se passava dentro da minha família. No fundo, agradecia por isso. A vida simples da vila me ajudava a lembrar que, apesar de tudo, o mundo continuava girando. As marés não paravam por causa da dor de uma mãe. Os barcos continuavam voltando com peixes. E o vento seguia soprando. Essa normalidade me sustentava. Me lembrava que eu não estava sozinha no universo. Que a minha dor era apenas mais uma entre tantas que todos carregam. Foi na quinta-feira, no fim da tarde, que recebi um telefonema inesperado. Era Lucas. Sua voz estava embargada, quase irreconhecível. Ele não pediu dinheiro dessa vez, não. Falou de dívidas ou negócios. Apenas disse: "Mãe, eu pensei muito no que a senhora falou. Acho que precisei ouvir aquilo." Fiquei em silêncio por alguns segundos, porque meu coração parecia ter parado de bater. Eu esperava resistência, raiva, até mesmo afastamento definitivo, mas ouvir aquelas palavras foi como sentir um fio de esperança se reacendendo. Frágil, mas real. Conversei com ele por alguns minutos. Não falamos de testamento, nem de bens, nem de futuro. Apenas de coisas simples como a saúde dos meninos, o trabalho dele, o calor que fazia na vila. Era quase como voltar no tempo, quando ainda podíamos conversar sem pesos escondidos. Ao desligar, fiquei olhando o telefone nas minhas mãos, refletindo sobre como a vida dá voltas. Talvez aquela fosse apenas uma pequena abertura, mas já era suficiente para me mostrar que a semente da mudança tinha sido plantada. No sábado, quando fui à feira novamente, encontrei algumas mães conhecidas que falavam de seus filhos com orgulho. E ouvi, sorri. Mas dentro de mim havia um misto de sentimentos. Orgulho e dor conviviam lado a lado. Eu sabia que Lucas tinha muito a aprender, mas também sabia que, de alguma forma, minhas palavras haviam começado a surtir efeito. E isso me deu forças para seguir adiante. Voltei para casa com minhas sacolas cheias, mas com o coração mais leve do que nas últimas semanas. Naquele domingo, para minha surpresa, Lucas apareceu novamente, dessa vez acompanhado apenas dos meninos. Eles correram até mim, abraçando minhas pernas e rindo como sempre. Senti uma alegria imensa ao ver que, pelo menos para eles, nada havia mudado. Lucas entrou devagar, com um semblante diferente, mais calmo, quase humilde. Não havia Valéria para envenenar as palavras, nem cobranças na ponta da língua. Apenas ele, meu filho, tentando reconstruir uma ponte que quase havia desmoronado. E naquele momento, percebi que a vida estava me oferecendo a chance de curar não apenas a minha dor, mas também a dele. Proporei a mesa, como sempre fazia, mas dessa vez o gesto tinha outro peso, enquanto colocava os pratos e ajeitava a toalha de flores. Percebi que minhas mãos tremiam levemente, não de cansaço, mas da expectativa do que aquele almoço significaria. Lucas estava sentado na sala, observando os meninos brincarem no quintal, e parecia perdido nos próprios pensamentos. Eu, de dentro da cozinha, o observava discretamente, e pela primeira vez em muito tempo consegui ver nele não apenas o homem duro e impaciente que havia me ferido, mas também aquele menino que um dia segurou minha mão com medo do escuro. Os meninos entraram correndo, pedindo bolo antes mesmo do almoço, e rimos juntos daquela cena. A inocência deles preenchia a casa de uma forma que nem o silêncio pesado da semana anterior havia conseguido apagar. Quando todos se sentaram à mesa, a atmosfera estava diferente. Não havia gritos, acusações
ou cobranças. O barulho dos talheres batendo nos pratos parecia música. Eu servia o feijão e o arroz, e Lucas aceitava em silêncio, agradecendo o baixinho. Cada gesto dele, por mais simples que fosse, parecia carregar uma intenção nova, uma tentativa tímida de reaproximação. Durante a refeição, arrisquei puxar assuntos sobre coisas simples. Perguntei do trabalho dele, da escola dos meninos, até mesmo do clima na cidade. Ele respondeu com calma, sem pressa, como se estivesse escolhendo cada palavra para não estragar aquele momento. Havia pausas longas entre as frases, mas eram pausas que não doíam. Eram espaços onde cabia a reflexão. E o sentes que, pouco a pouco, estávamos reconstruindo algo. Não seria do dia para a noite, eu sabia, mas era o começo de um caminho que talvez ainda pudesse nos levar de volta a um lugar de respeito. Depois do almoço, levei os meninos até o quintal e ficamos observando as galinhas ciscando e os barcos voltando ao março. Eles me fizeram perguntas sobre quando eu era jovem, sobre como era brincar naquela mesma terra. E eu contei histórias simples, mas cheias de vida. Enquanto isso, percebi Lucas parado à porta, nos observando em silêncio. O olhar dele, pela primeira vez em muito tempo, não era de cobrança nem de indiferença. Era um olhar carregado de algo que eu não via há anos. Saudade. Saudade de quando éramos apenas mãe e filho, sem as complicações da vida adulta. Quando os meninos correram até o quintal vizinho, aproveitei para falar com Lucas a sós. Perguntei se ele tinha pensado sobre o que eu disse na última visita. Ele suspirou fundo, apoiou os cotovelos na mesa e disse: "Mãe, eu sei que errei. Fui duro demais. Só que eu estava desesperado e não vi outra saída." As palavras dele não apagaram a dor que eu sentia, mas abriram uma fresta. Eu o ouvi com atenção e respondi com firmeza: "Desespero não justifica desrespeito. Lucas, eu sou sua mãe, não sua inimiga. Tudo o que tenho, construí com suor. Não aceito que isso seja tratado como nada." Ele abaixou a cabeça e ficou em silêncio por alguns instantes. O barulho distante do mar preenchia o espaço entre nós, como se a própria natureza quisesse mediar a conversa. Então ele me olhou nos olhos e disse: "Eu entendi, mãe. Eu não quero mais falar de dinheiro. Só quero que a senhora não me afaste de vez. Eu não suportaria isso." Aquelas palavras me atingiram fundo, porque por trás delas havia um medo real. O medo de perder não só a herança, mas também a mãe. E ali eu percebi que minha firmeza tinha surtido efeito. Segurei a mão dele, com calma, e disse que não tinha a intenção de afastá-lo, mas que precisava ser respeitada. "O que eu deixei escrito vai permanecer, Lucas. Eu não vou mudar. Mas isso não significa que não possamos reconstruir nossa relação em vida. O que está no papel é para depois, mas o que importa é o que fazemos agora." Vi lágrimas discretas brotarem nos olhos dele, e aquilo me trouxe um alívio que não sentia há muito tempo. Pela primeira vez, ele parecia realmente me ouvir. Quando o sol começou a se pôr, os meninos já cansados se deitaram no sofá e Lucas se levantou para ir embora. Antes do sair, me abraçou com força, como não fazia há anos. Foi um abraço silencioso, mas cheio de significados. Eu senti o peso das mágoas ainda presentes, mas também a promessa de um futuro diferente. Fechei a porta atrás dele com um coração leve, sabendo que a batalha não estava vencida, mas que pelo menos já não estávamos em lados opostos. E naquele momento, entendi que meu testamento não era apenas um recado para o futuro, era a bússola que estava ajudando a guiar o presente. Os meses seguintes trouxeram uma rotina diferente. Lucas começou a aparecer com mais frequência, quase sempre sozinho, ou apenas com os meninos. Eu percebia que a ausência de Valéria não era coincidência. Ela claramente não queria estar na minha casa depois da última discussão. No início, confesso que estranhei o fato de Lucas vir sem a esposa, mas com o tempo comecei a entender que, de certa forma, aquilo era uma escolha dele também. Era como se ele quisesse resgatar a relação comigo e com os filhos, sem a interferência do olhar frio dela. E essa atitude, mesmo discreta, foi o primeiro sinal de que ele estava disposto a mudar. Cada visita era diferente. Às vezes, ele vinha para almoçar. Em outras, apenas para trazer os meninos e deixar que corressem no quintal. Aos poucos,
O silêncio que havia se instalado entre nós deu lugar a conversas simples, quase triviais, mas que carregavam uma profundidade nova. Falávamos do mar da vida na vila, das dificuldades que cada um enfrentava. Percebi que Lucas já não falava de dinheiro, não mencionava dívidas, não insinuava negócios milagrosos. Era como se ele tivesse entendido que a relação entre nós não podia estar baseada em interesses, mas sim em respeito e presença. Claro que nem tudo era fácil. Valéria, por exemplo, deixou de falar comigo por completo. Não me ligava, não aparecia, não mandava recados. Era como se tivesse me excluído do mundo dela, talvez acreditando que eu não merecia espaço na vida que ela havia construído ao lado de Lucas. No fundo, eu sabia que o ressentimento dela vinha do fato de não ter conseguido o que queria. O controle sobre o que eu possuía. Essa distância me doía apenas por causa dos meninos, porque eu sabia que cedo ou tarde ela poderia tentar envenenar a cabeça deles também. Mesmo assim, me mantive firme. Sempre que Lucas vinha, eu fazia questão de mostrar que meu carinho pelos netos era imenso e inabalável. Brincava com eles no quintal, ensinava a plantar feijão em latinhas, mostrava como remendar uma roupa. Pequenos gestos que, eu sabia, ficariam guardados na memória deles. Porque mais do que deixar uma herança em bens, eu queria deixar neles lembranças que nenhum dinheiro poderia comprar. E cada vez que eles riam alto, correndo pela varanda, eu sentia que estava conseguindo. Um domingo em especial ficou marcado. Lucas chegou mais cedo, trazendo um peixe fresco que tinha conseguido no mercado. Ele mesmo pediu para preparar a refeição, algo que nunca havia feito antes. Fiquei observando da cozinha enquanto ele cortava o peixe, meio desajeitado, e sorria com os meninos ao redor. Era um gesto simples, mas para mim tinha um valor imenso. Era como se, finalmente, ele estivesse aprendendo a construir sem esperar que tudo lhe fosse entregue pronto. Naquele dia, comemos juntos uma refeição que tinha sabor de reconciliação. Apesar desses avanços, eu sabia que a ferida ainda não estava completamente curada. Havia momentos em que Lucas se calava de repente, perdido em pensamentos. E eu percebia que ainda carregava culpa e vergonha. Eu não pressionava, não cobrava, apenas deixava o tempo agir. A vida me ensinou que certas dores não desaparecem de uma hora para outra, mas podem ser transformadas em aprendizado. E de alguma forma, eu queria que ele mesmo chegasse à conclusão do que havia feito e do que ainda precisava mudar. Enquanto isso, continuei firme no meu propósito com o testamento. Não mudei uma linha sequer do que havia escrito, nem da carta. QNXA, eu sabia que aquele documento era prova de que eu não tinha sido fraca, de que não deixei que o orgulho de um filho destruísse a história de uma vida inteira. Mas também entendi que não era apenas sobre o papel. O verdadeiro testamento eu estava deixando todos os dias, nos ensinamentos, nas conversas, nos limites que agora estabelecia com firmeza. Era essa postura, mais do que qualquer herança, que moldaria o futuro da minha família. Houve dias em que pensei em como seria se eu tivesse cedido naquele primeiro domingo, se tivesse dado o dinheiro que Lucas pediu. Talvez ele tivesse afundado ainda mais em dívidas. Talvez nunca tivesse enxergado os erros que estava cometendo. Percebi então que o amor de uma mãe não está em dizer sempre sim, mas em saber a hora de dizer não. Esse pensamento me deu forças para seguir firme, mesmo diante das ausências de Valéria, das críticas veladas e das fofocas que corriam pela vila. Eu sabia que minha decisão era justa, e essa convicção se tornava cada vez mais clara a cada novo domingo em que eu via meu filho tentando ser diferente. Com o passar dos meses, percebi que a ausência de Valéria não era apenas descaso, mas uma escolha consciente. As poucas vezes em que cruzávamos na cidade, ela sequer me dirigia o olhar, fingindo não me ver. Esse silêncio forçado era mais doloroso do que se ela tivesse me atacado com palavras. Eu sabia que aquela frieza era uma forma de retaliação, uma tentativa de me mostrar que eu não tinha mais espaço na vida dela. No entanto, dentro de mim, algo havia mudado. Já não sentia medo daquele desprezo. Pelo contrário, sentia que a distância dela me dava ainda mais liberdade para ser quem eu era, sem precisar agradar a todo custo. Certo domingo, porém, Lucas chegou acompanhado dela. Quando a vi atravessando o portão, senti um aperto no peito, mas mantive o semblante
firme. Valéria entrou com passos seguros, o olhar frio de sempre, e se sentou sem cumprimentar. O ambiente ficou pesado de imediato, como se o ar tivesse engrossado. Os meninos, alheios à tensão, correram para me abraçar, e aquilo me deu a força necessária para manter a calma. Sentei-me à mesa e servi o almoço em silêncio, aguardando o momento em que ela finalmente falaria. Não demorou muito. Entre uma colherada e outra, Valéria deixou escapar, com aquele tom cortante que sempre usava. É engraçado como algumas pessoas preferem gastar dinheiro com papelada de cartório em vez de pensar na família de Vert. Foi um ataque direto, e eu soube na hora que ela já sabia do testamento. Não sei se por Lucas ou por alguma fofoca que chegou até ela, mas estava claro que o assunto havia saído da sombra. Respirei fundo, ajeitei a cadeira e respondi com firmeza. Valéria, família de verdade se constrói com respeito. O resto é consequência. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Lucas abaixou os olhos, claramente desconfortável, e os meninos pararam de rir, percebendo que algo estava errado. Valéria manteve o olhar fixo em mim, como se tentasse me intimidar. Mas eu já não era a mesma Aurora que chorava em silêncio. Eu havia aprendido a transformar a dor em firmeza. Então, sem elevar a voz, continuei. Eu já escrevi o que precisava escrever. O que deixarei está decidido. Não vou mudar porque alguém me chama de mesquinha ou egoísta. Quem me conhece sabe a verdade. E quem não conhece, não merece. Ela ficou vermelha. Apertou os talheres com força, mas não respondeu. Talvez por esperasse que eu recuasse, que eu me desculpasse como tantas vezes fiz no passado, mas não dessa vez. A refeição terminou em silêncio, pesado, mas que para mim foi uma vitória. Eu tinha dito o que precisava, olhando nos olhos dela, sem desviar. Quando eles foram embora naquele dia, senti um alívio profundo, como se tivesse tirado uma pedra enorme do peito. Eu sabia que o conflito não estava encerrado, mas tinha certeza de que, pela primeira vez, a posição estava clara. Eu não cederia. Noite, sentei-me na varanda com uma xícara de chá e fiquei olhando para o céu estrelado. O vento trazia o cheiro salgado do mar, e eu pensava em como a vida havia me ensinado a força, que dignidade não se negocia. Talvez eu tivesse demorado demais para entender isso. Talvez tivesse cedido em muitas coisas no passado. Mas agora, no fim da vida, eu não deixaria que minha história fosse apagada por pessoas que não sabiam o valor do que é lutar. O testamento era só uma parte disso. O verdadeiro legado era minha postura diante de tudo. Nos dias seguintes, Lucas voltou a me visitar sozinho. Notei que ele estava mais calado do que o habitual, como se carregasse a culpa pelo conflito entre mim e Valéria. Em certo momento, arriscou perguntar se eu não poderia ser mais flexível para evitar brigas. Eu olhei para ele com ternura, mas também com firmeza, e respondi: flexível. Eu fui a vida inteira, Lucas. Agora é hora de ser firme, porque o que está em jogo não é apenas dinheiro, é respeito. Ele não insistiu mais. E esse silêncio para mim foi um sinal de que, no fundo, ele começava a entender. Com o tempo, percebi que minha decisão estava se tornando uma espécie de divisor de águas. Para alguns, eu era vista como teimosa, rígida demais. Para outros, como alguém corajosa, que não se deixou dobrar pela pressão da família. Para mim, era apenas a forma de garantir que, quando eu não estivesse mais aqui, minha história fosse contada da maneira correta. Eu não podia controlar as escolhas de Lucas, nem a frieza de Valéria, mas podia garantir que minhas últimas palavras, escritas de próprio punho, deixassem claro o que eu mais valorizei na vida: justiça, amor e dignidade. Com o passar das semanas, comecei a notar que os meninos estavam se tornando o verdadeiro fio que mantinha a família unida. Sempre que vinham, traziam vida à casa, espalhando risadas pelo quintal e transformando o ambiente pesado em algo mais leve. Eu me agarrava a esses momentos como quem segura uma corda no meio da tempestade. Eles não tinham culpa das escolhas dos pais, nem das palavras duras que ecoaram dentro destas paredes. Para eles, eu continuava sendo apenas a avó que fazia bolo de milho, contava histórias de quando era menina e deixava que corressem descalços pela varanda. E era exatamente por isso que eu sabia. Tudo o que eu tinha,
No fim, deveria ser para eles. Certa tarde, enquanto bordávamos juntos, sim, porque até convenci os dois a segurarem a agulha, menos o mais velho me perguntou se eu ficaria sempre ali naquela casa. Sorri e disse que sim, que aquela era minha casa e sempre seria. Mas por dentro, a pergunta dele me fez refletir sobre o tempo. Eu sabia que meus dias eram contados, que a idade não me dava garantias. Por isso, a importância do testamento crescia ainda mais. Eu não podia deixar nada ao acaso. Não podia permitir que depois da minha partida, as mesmas palavras cruéis voltassem a me ferir, mesmo que já não estivesse presente para ouvi-las. Foi nesse espírito que decidi reforçar ainda mais meus desejos. Procurei novamente o cartório e pedi para registrar uma cópia da carta junto a uma segunda via do testamento, para que não houvesse dúvidas. O tabelião, já acostumado comigo, ouviu em silêncio e me disse: Dona Aurora, a senhora é mais firme do que muita gente nova que passa por aqui. Sorry to live. Mas no fundo sabia que aquilo não era apenas firmeza, menos era necessidade. Eu precisava me proteger até o último suspiro. Precisava garantir que o que construí com suor não fosse tratado como moeda de troca. Valéria, por outro lado, não disfarçava o incômodo. Uma vez, encontrei-a de relance no mercado e ela não conteve o veneno. A senhora vai se arrepender de colocar esses meninos acima de tudo. Engoli seco, mas respondi com calma. Prefiro me arrepender de amar demais do que de não amar o suficiente. Ela bufou e saiu sem olhar para trás. Aquelas palavras me doeram, mas também serviram como confirmação de que eu estava no caminho. Certo? Quem enxerga amor como fraqueza jamais poderia ser merecedor de herança nenhuma. Lucas, por sua vez, parecia dividido. Em alguns dias, vinha tranquilo, conversava comigo, mostrava sinais claros de arrependimento. Em outros, chegava tenso, como se carregasse o peso das cobranças da esposa sobre os ombros. Eu percebia o conflito nele, mas já não interferia. Aprendi que minha função agora não era consertar os erros dele, mas mostrar os limites. E, aos poucos, fui entendendo que talvez essa fosse a maior lição de todas. Ensinar meu filho que nem todo amor se traduz em entrega incondicional. O verdadeiro amor, às vezes, está em mostrar onde termina a paciência. Os meninos, cada vez mais próximos, começaram a passar fins de semana comigo, especialmente quando Valéria inventava desculpas para não vir. Nessas ocasiões, eu me sentia completa novamente. Preparava-lhes café da manhã com cuscuz e tapioca, levava-os até a beira do mar para molhar os pés na areia, contava histórias do avô que eles não conheceram. E em cada uma dessas experiências, eu sabia que estava plantando sementes. Talvez um dia, quando fossem adultos e lembrassem da infância, seriam essas memórias que os guiariam, muito mais do que qualquer herança material. Em um desses domingos, o mais novo me abraçou forte e disse: Vovó, eu quero ser como a senhora quando crescer. Meus olhos marejaram na hora, porque ali estava a resposta que eu precisava. O que deixaria não era apenas uma casa, um pedaço de terra ou algum dinheiro. O que deixaria era caráter, era exemplo. Essa frase do meu neto ficou ecoando em mim por dias como um bálsamo. Foi o lembrete de que, apesar de todas as dores e conflitos, eu havia feito algo certo. Havia mostrado, mesmo sem palavras, que dignidade é o bem mais precioso que alguém pode herdar. Naquela noite, ao me deitar, senti uma paz que há muito tempo não experimentava. Olhei para as paredes da casa, para as fotos antigas do meu marido, para os móveis que resistiram ao tempo. E percebi que tudo aquilo tinha cumprido seu papel. A casa não era apenas um abrigo, era um testemunho de uma vida vivida com sacrifício e amor. Fechei os olhos com a certeza de que, acontecesse o que acontecesse dali em diante, meu legado estava protegido. Porque não estava apenas no papel do testamento, mas nos corações daqueles 2 meninos que, sem saber, se tornaram minha maior vitória. O dia do confronto final chegou em um domingo abafado, desses em que o vento parece pesado demais para Tracer Olivia. Eu já pressentia que algo iria acontecer,
porque Lucas havia ligado na véspera dizendo que viria com toda a família. A forma como ele falou menos breve, hesitante menos, me deixou em alerta. Passei a manhã arrumando a casa como de costume, mas no fundo sabia que o almoço não seria apenas mais uma refeição. Seria o momento de colocar as cartas na mesa, de deixar claro, sem rodeios, aquilo que já estava escrito em papel e em minha alma. Quando o carro parou na frente de casa, ouvi as portas batendo e logo depois, os passos firmes de Valéria entrando pelo portão. Ela não me cumprimentou, apenas puxou os meninos pelo braço e entrou com aquela expressão de quem não veio para partilhar afeto, mas para travar uma batalha. Lucas, atrás dela, parecia carregado de tensão, como se estivesse prestes a assistir a um incêndio. O clima se instalou pesado assim que se sentaram à mesa. Nem os risos inocentes dos netos foram capazes de suavizar a atmosfera. Valéria não perdeu tempo. And the calm, o prato vazio, cruzou os braços e disparou. Dona Aurora, eu sei muito bem o que a senhora fez. Esse testamento ridículo, essa carta, tudo isso é só para me excluir, para me humilhar. Mas saiba que eu não vou aceitar. Sua voz ecoou pela sala como uma navalha. Os meninos ficaram em silêncio, olhando de um para outro sem entender. Lucas baixou a cabeça, claramente sem forças para intervir. Eu, porém, respirei fundo e mantive a calma. Já não era a Aurora assustada. Era a Aurora que havia aprendido a erguer a voz quando necessário. Olhei diretamente nos olhos dela e respondi: Valéria, eu não escrevi nada para humilhar você. O que está no testamento é fruto da minha vida, das minhas escolhas e do meu suor. Não devo explicações a quem nunca esteve comigo quando mais precisei. O que construí com minhas próprias mãos. E se decidi deixar para os meus netos a maior parte, é porque neles ainda vejo inocência. Vejo futuro. Você pode me chamar de mesquinha, de egoísta, o que quiser. Mas o que não pode é mudar aquilo que já está selado. O silêncio que se seguiu foi denso, mas eu não desviei o olhar. Pela primeira vez, Valéria pareceu perder o controle. Ela tentou retrucar, dizendo que Lucas merecia mais, que estava sendo injusta. Mas eu não a deixei terminar. Interrompi com firmeza. Injusto é tirar de uma mãe a dignidade. Injusto é querer apagar uma vida inteira de sacrifícios em troca de dinheiro. O que está escrito não é apenas sobre bens, Valéria. É sobre respeito e eu nunca recebi de você. Minhas palavras saíram sem tremor, cada sílaba carregada de verdade. Lucas, finalmente, levantou a cabeça. Olhou para mim, depois para a esposa, e pareceu despertar de um longo torpor. Mãe tem razão, disse, com voz firme. Eu errei com ela. E se a senhora não consegue entender o que isso significa, Valéria, o problema não é dela, é nosso. O impacto foi visível. Valéria ficou pálida, sem acreditar que o próprio marido não estava mais ao lado dela naquela disputa. Os meninos, ainda confusos, voltaram a brincar, como se sentissem que o pior já tinha passado. E o me levantai, fui até a cômoda e trouxe a pasta de couro, colocando-a sobre a mesa entre nós. Aqui está o que tanto incomoda você, falei, olhando para Valéria. Tá tudo escrito. Não há segredos, não há truques, apenas a verdade de uma vida inteira. Ela ficou imóvel, sem coragem de abrir. Lucas também não se mexeu. Eu então continuei. Um dia, quando eu não estiver mais aqui, vocês vão ler cada Linham. E naquele dia, talvez entendam que o valor das coisas não está no quanto elas custam, mas no quanto custou conquistá-las. A conversa terminou ali. Valéria se levantou furiosa, pegou os meninos às pressas e saiu, deixando Lucas para trás. Ele permaneceu sentado, com o rosto cansado, mas os olhos diferentes. Obrigado, mãe, disse apenas. Eu assenti em silêncio. Não precisava de mais nada. A verdade já estava dita e o futuro já estava escrito. Quando fechei a porta, depois que ele foi embora, senti um misto de dor e alívio. Doía ver minha família em pedaços, mas havia também a serenidade de quem sabia ter feito o certo. Eu havia protegido o meu legado. E mais do que isso, havia protegido a mim mesma. Nos dias que se seguiram ao confronto, a casa permaneceu em silêncio. Mas não era mais um silêncio de dor. Era o silêncio da clareza,
da certeza de que eu tinha falado tudo o que precisava e que não havia nada a esconder. Passei a caminhar mais pelo quintal, a cuidar das minhas plantas e a ouvir o mar com mais calma, como se cada onda confirmasse que a vida segue, independente das brigas humanas. O peso que carregava nos ombros parecia mais leve. Doía, sim, ver Valéria afastada e rancorosa, mas dentro de mim havia paz. Eu sabia que havia cumprido meu dever, não apenas como mãe, mas como mulher que não permitiu que sua história fosse apagada. Lucas voltou a me visitar sozinho, sempre trazendo os meninos. E em cada visita, percebia que o olhar dele para mim era diferente, menos arrogante, mais humano. Aos poucos, a raiva havia cedido espaço para a gratidão silenciosa. Ele já não falava de dinheiro, não falava de negócios. Apenas me perguntava se eu estava bem, se precisava do algo, se os meninos estavam dando trabalho, e essas perguntas simples tinham um valor enorme para mim. Era a prova de que, mesmo que lentamente, ele estava aprendendo, e talvez essa fosse a verdadeira herança que eu estava deixando. A lição de que o amor só existe quando vem, acompanhado de respeito. Numa tarde de céu avermelhado, sentei-me com meus netos na varanda e contei histórias do passado. Falei de como conheci o avô deles, de como costurei o vestido de noiva de tantas mulheres da vila, de como lutei para criar o pai deles sozinha. Eles ouviam atentos, como se cada palavra fosse um tesouro. E naquele instante percebi que o que eu deixaria para eles não caberia em nenhum documento de cartório. A verdadeira herança estava ali, viva, nos olhos curiosos deles, na lembrança que guardariam de mim não como uma mulher rígida, mas como uma avó que os amou acima de tudo. Hoje, quando penso em tudo o que aconteceu, sinto que aquele domingo, em que ouvi meu próprio filho dizer que eu não merecia nada do que tinha, foi também o dia em que renasci. Porque foi a partir daquela dor que encontrei minha força, minha voz e minha coragem de escrever em vida. O testamento mais importante na o do bens, mas o de dignidade. Se um dia alguém abrir aquela pasta de couro, vai encontrar papéis, sim, mas também vai encontrar a verdade de uma mulher que nunca deixou de lutar por respeito. E é isso que quero que fique. A certeza de que uma vida simples pode ser grandiosa quando é vivida com amor, justiça e coragem. Às vezes, a vida nos coloca diante de escolhas difíceis. E o verdadeiro legado que deixamos não está nos bens materiais, mas no respeito que conseguimos cultivar e na dignidade que não abrimos mão. A história de Dona Aurora nos lembra disso com cada gesto e cada silêncio. E você já passou por algo parecido? Já precisou ser firme com alguém que amava para não perder a si mesmo? Me conta nos comentários, porque dividir essas experiências também ajuda outros que podem estar vivendo algo parecido. Se essa história tocou você, compartilha com alguém que talvez precise ouvir essas palavras hoje. Às vezes, um vídeo chega na hora certa para abrir os olhos ou aquecer o coração de quem está do outro lado. E se quiser acompanhar mais relatos reais como esse, se inscreva e fique por perto. Cada história que contamos aqui é um convite para refletir sobre a vida, a família e a força que carregamos dentro de nós.